Asiático, tá? A gente vai estar falando sobre as características físicas, então o que envolve aí relevo, vegetação, clima, né? Então vamos lá para a gente poder entender um pouquinho, tá? Só para ter uma noção, né, a Ásia é o maior continente da Terra, né? Ela abriga aí mais de 8,6% da nossa superfície, né? A Ásia também é um continente mais populoso do mundo, tá? Com mais de 60% da nossa população mundial. Ah, quais são esses aspectos geográficos, tá? A gente tem aqui, né, áreas, né, lindíssimas, né, com grandes atrações turísticas, né, a questão religiosa, a questão étnica, né, mas também tem áreas aí, né, completamente, né, de extrema pobreza, né? Então fica bem nítido aí esse slide. A Ásia, né, ela, como eu disse, né, ela tem mais de 45 milhões de quilômetros quadrados, tá? Que é o que vai corresponder um terço do nosso planeta, tá? Um terço de todas as terras existentes, né, do nosso planeta, né? Aí tá a imagem da Ásia, ok? Vista, né, do espaço. Né? O relevo asiático ele vai apresentar aí, né, altíssimas cordilheiras, né, até porque a área é uma área de grande estabilidade tectônica, então você tem abalos sísmicos, atividades vulcânicas ativas, né? Então você tem formação de montanhas, tá? Que se estende por uma vasta área no centro-sul, tá? Desde a Turquia até a Indonésia, né? As altas montanhas se localizam, né, na Cordilheira do Himalaia, né? Mas também tem outras cadeias montanhosas por todo o território, ok? A formação aqui do Himalaia, né? Você tem aqui o choque, né, de duas placas tectônicas, né, que formam o Himalaia, tá? Então você tem aí uma cadeia aí montanhosa bem antiga, perdão, bem recente, tá? Porém, né, com uma atividade sísmica também muito intensa. Né? As áreas aqui, né, vistas, né, de vários ângulos, de várias formas, ok? Algumas paisagens dentro do continente asiático. A hidrografia, né? A hidrografia asiática, né? Você tem destaque para alguns rios, né? O Rio Amarelo, o Rio Azul e o Rio Mekong, tá? Cada um deles tem uma característica específica, tá? O Rio Mekong, né? A imagem do Rio Mekong, né? A imagem aqui do Rio Amarelo, né? Bem vista aqui, né? E é a característica, né? O Rio Azul, que é chamado de Yangtze, né? É um rio asiático dentro do continente, é o maior, né, do continente, né? Percorrendo sempre o território chinês, tá? Esse rio ele é importantíssimo na geração de energia, né? Ah, um ponto positivo aí que essas energias, né, essa geração de energias, né, existem grandes impasses de ordem ambiental, né, e social provocado pelo empreendimento, tá? E até por causa do que? Por causa, né, da desocupação desse espaço, né, da população. Os recursos hídricos, né, para a construção dessa hidrelétrica, possui mais de 180 metros, né, de altura, né, muito trabalho para concluir a primeira parte, né, e essa represa
ela tem aí mais de 600 quilômetros, né, de extensão, né? A questão da poluição da água, né, das águas, dos rios, até porque não tem um sistema de saneamento básico, né, eficiente, né? E o clima? O clima, eu tenho aqui climas, né? Climas quentes, né? Que é o clima equatorial, tropical úmido, tropical seco, desértico, né? Os climas temperados, o continental, o mediterrâneo, e os climas frios, né? Que eu tenho o clima polar e o clima alto de montanha. Vale lembrar que quando a gente falou sobre o continente europeu, né, que a vegetação é o espelho do clima. Então eu vou encontrar aí algumas vegetações, né, com as mesmas características que a gente falou um pouco lá do continente europeu, né, mas claro que a gente tem que levar em conta o território que está sendo analisado, que é a Ásia, né? Então aqui eu tenho a imagem, né, a imagem do frio, do clima, no clima polar, né, no continente asiático. Os desertos, né, as formações de desertos, tá? E a questão da monção, né? A monção, gente, são ventos sazonais, tá? Que ela é dada, né, em geração alternância entre a estação de chuva e seca, que é importantíssima para o continente asiático, porque ela está relacionada à época da plantação e da colheita de arroz, tá? Então a gente vai associar isso no próximo esquema que está. Eu vou estar explicando para vocês como é que funciona as monções de verão e de inverno. No verão, o vento, a umidade do Oceano Índico, né, vai em direção ao continente, né, gerando aquelas famosas chuvas torrenciais, aquelas chuvas imensas, né, intensas no continente asiático, né, que é importantíssima na época para a plantação de arroz. Já no inverno, ao contrário, né? Aquela, aquela umidade, né, sai do continente em direção, né, ao oceano, né? Então, o que que acontece? Gera seca no continente, né? Que é o período da colheita do arroz, ok? Então, fica aí registrado isso aí para vocês, tá? Isso é importantíssimo. São os pontos principais aí do continente asiático.